presidente Lula participou de uma reunião no Palácio do Planalto com ministros, governadores e prefeitos para debater ações de segurança nas escolas brasileiras após os recentes ataques. Paula Lobão está conosco lá em Brasília. Bom, temos alguma decisão dessa reunião? Paula, bem-vinda. Oi, Piotr, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Decisão não, foi muita discussão, mas decisão prática não ainda, porque o governo federal, ele mesmo admitiu que não consegue resolver esse problema sozinho, não sabe como lidar sozinho e por isso chamou prefeitos e governadores para chegar aí em alguma ação conjunta, criar uma estratégia conjunta. Quem participou também desta reunião, Piotr, foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Na avaliação do governo, o governo avalia que não é preciso ficar somente de olho nessa questão na segurança física de professores e de estudantes. O governo diz que isso é importante sim, garantir a segurança física de professores e de estudantes, mas que também é preciso criar aí um mecanismo para impedir a disseminação nas redes sociais de conteúdo violento, de conteúdo que faça apologia à violência nas escolas. Nós separamos uma fala do presidente Lula a respeito disso. Vamos ouvir agora o presidente. A gente não vai resolver esse problema só com dinheiro. A gente não vai resolver esse problema elevando o muro da escola. A gente não vai resolver esse problema colocando detector de metais. Piotr, a governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira, trouxe uma questão importante. Ela falou sobre a necessidade de haver um sistema integrado entre estados, municípios e o sistema socioeducativo, porque ela disse que hoje isso não existe, então fica difícil de se ter um mapeamento de estudantes e também de menores infratores. E assim, impedir ou fazer ações dentro das escolas, não só de repressão qualificada, como também de prevenção social. Separamos uma fala da governadora, vamos ouvir agora a Raquel Lira. Nós vamos ter que conviver com essa violência. A mediação de conflitos ela é fundamental nas escolas públicas e nas escolas privadas, senhor ministro. Porque elas acontecem, o bullying, né, a violência escolar, ela acontece em todo canto. Eu sou sempre esperançosa. No primeiro dia, meu menino foi com medo, no segundo dia, ele foi feliz. Não é? A gente precisa mudar o nosso padrão comportamental também. E, Piotr, sobre a questão das plataformas digitais, das redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que também esteve nessa reunião e falou aos presentes, já havia recebido, ele já recebeu aqui em Brasília representantes dessas empresas, dessas plataformas digitais, para discutir uma maneira de controlar esse fluxo dentro das redes sociais relacionadas à questão da violência, apologia à violência, ataques, organização de ataques às escolas. Flávio Dino, hoje, nessa reunião com os prefeitos e os governadores, voltou a defender a regulação das redes sociais e ele trouxe alguns números também. Ele informou que em 10 dias, 225 pessoas foram presas e menores apreendidos, é um número total entre pessoas presas e menores apreendidos, quase 700 intimações de adolescentes e suspeitos em geral para prestar depoimento e também, Piotr, ele disse que neste momento 1.224 casos estão em investigação em todo o Brasil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Paula. Vamos lá. Violência nas escolas é só o tema do momento, é a violência que está chamando mais atenção, mas não é a única violência que os brasileiros estão submetidos e entre as quais os brasileiros são vítimas. Vamos lá, tem a violência por falta de ideia de que realmente o Estado vai punir, ou seja, a questão da impunidade. A gente viu recentemente decisão de Corte Superior em Brasília soltando um traficante e mandando devolver os bens apreendidos. Qual é a sensação de impunidade que você passa, seja para um jovem infrator numa escola ou em qualquer outro lugar do país? Vai se resolver quando o Estado voltar a valorizar o trabalho da polícia que prende e depois a Justiça solta com reinterpretações do Código Penal, reinterpretações da Constituição brasileira. Todo mundo está vendo isso. Essa violência também afeta o brasileiro. Não é só a da escola é extremamente importante, como todas as outras.
Mas agora, obviamente, a coqueluche do momento é discutir a violência nas escolas. E as outras violências? A sensação de impunidade que se passa com essas decisões de Corte Superior em Brasília? Ou quando o próprio presidente na campanha disse, não, o sujeito só roubou um celular. Ele não tem que ser preso por causa disso. Mas como assim? Ele tirou algo de alguém sem autorização? Espera aí, isso é roubo, né? Isso é furto, ou assalto, seja lá o que for. Tem tantas outras violências que você já tem as causas e você pode combater. Porque essa me parece um pouco mais complicada, porque além de tudo tem a questão da juventude e boa parte dessas organizações ou desses jovens se organizam por rede social, que você às vezes demora a ter acesso. As outras não, estão aí evidentes. E a polícia faz um baita de um trabalho de investigação, de inteligência, descobre, prende o traficante, prende o meliante, prende o ladrão, seja lá, e depois vem uma decisão em Brasília reinterpretando o Código Penal. Há o arrepio de todo o conhecimento jurídico que juristas aqui, renomados, já vieram aqui explicar que não conseguem entender de onde vêm essas decisões, por exemplo, do STJ em Brasília. É aquela coisa, vamos discutir o sexo dos anjos, que daí ninguém vai chegar a lugar nenhum, mas nós sabemos exatamente qual é o problema de boa parte da violência que acomete os brasileiros. 4h46. E agora também vamos lá em Brasília, o nosso comentarista Zé Maria Trindade está conosco. Zé, você tem notícias aí também, seja bem-vindo, Zé. Pois é, Piotr, muito boa tarde a todos. Olha, Piotr, é o crime organizado que pega a polícia e o governo desorganizados e toma conta. O ex-ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, dizia o seguinte: ou o Brasil acaba com o crime organizado ou o crime organizado vai acabar com o Brasil. E pasme, o crime está enraizado em vários setores, empresariais e até na política. Aqui no Congresso Nacional, essa é a realidade. Exatamente para fazer esta investigação, um requerimento foi apresentado para instalar uma CPI para investigar o crime organizado. O requerimento é de CPI mista, já tem as assinaturas e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, determinou: todos os integrantes do partido devem manter a assinatura e assinar esta CPI do crime organizado. Olha, Piotr, aqui na Câmara chegou o delegado Caveira. O delegado Caveira é de Goiás, era policial, foi para o Pará e chegando lá, deputado, impôs a lei contra o crime organizado, é isso? Exatamente, através dos nossos trabalhos de combate ao crime, efetuei prisões, inclusive de parlamentares, ajudei na prisão de um prefeito, fui candidato a vereador e fui o vereador mais bem votado da cidade de São Félix do Xingu, só pelo reconhecimento do trabalho de enfrentamento ao crime. Na sequência, fui eleito deputado estadual. Prendeu os vereadores corruptos? Exatamente. Fiz a prisão de parlamentares, denunciei vários parlamentares também por desvio de combustível, fui eleito deputado estadual e fiz requerimento contra o próprio governador do estado, que é alvo de várias operações da Polícia Federal. Fui ao Ministério Público Federal, solicitei a prisão do mesmo, fui ao STJ, solicitei o afastamento. Foi alvo de 4 operações da Polícia Federal e autor, de um desvio muito grande no estado do Pará. É só, Piotr, um exemplo, de que agora aqui no Congresso Nacional tem uma bancada de segurança pública importante e atuante. E é exatamente com esta base que os deputados e senadores tentam agora voltar a investigar aí o crime organizado. Uma empreitada difícil, viu? Mas absolutamente necessário e com demanda da população. Obrigado, Zé. Obrigado também ao deputado que nos atendeu aí no Congresso.